Boa tarde, gente amiga. Terça-feira, aí, dia 26 de agosto de 2014, nós com vocês, pensando na sua energia, na sua força, na sua família. E como prometido ontem na nossa página do Facebook, do Vivi na TV, hoje vamos falar sobre nossos jovens. Afinal, a depressão é uma das maiores causas de morte e de inaptidão dos nossos jovens no dia de hoje. Isso é um assunto muito sério, tá, gente? E a depressão pode ter um vínculo espiritual? De que forma podemos auxiliar os nossos jovens a serem mais felizes, mais ativos e que consigam pensar, visualizar um futuro? E hoje, aqui, Pai Mário de Oxalá, boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? A depressão nos jovens, a depressão, ela vem com o espiritual, não vem com o espiritual. Nós temos que saber definir. O que é definir? O que é uma depressão médica e o que é uma depressão espiritual que muitos jovens podem estar sofrendo, né? Que é aquela questão de escutar vozes ou verem alguns vultos e aí não saberem entender e aí acabam se fechando para o mundo e acabam se fechando para tudo, né? E aí acabam nessa depressão que acaba consumindo com eles. Depressão espiritual é uma coisa, depressão física, que é a depressão mental, é outra. E nós vamos abordar muito este assunto hoje. E também estamos com o Pai Júlio de Xangô. Uma boa tarde a todos. A gente esclarecer, na verdade, o que acontece com esse jovem, que ninguém quer o seu mal. Na verdade, o que acontece? Ele vai indo por um caminho, se destruindo. E depois, muitas vezes, não tem volta. Aí, de uma depressão, se atira para umas coisas negativas. A Organização Mundial de Saúde, isso é fato estatístico, e você pode acompanhar a nossa fonte através da página Vivi na TV, já está compartilhada. Ela diz que a principal causa de doenças e morte, inaptidão entre adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, são acidentes de trânsito, a AIDS e o suicídio. Então, o pessoal quer achar esses programas de combate à AIDS, de combate à hepatite, isso está superado? Não. Organização Mundial de Saúde. Em 2012, 1,5 milhão de adolescentes morreram no mundo. É muita gente em 2012, né? Esta é a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde publica um relatório completo sobre os problemas de saúde dos adolescentes. Para elaborar o documento, a OMS utilizou os dados fornecidos por 109 países. Os problemas nessa faixa de idade estão relacionados com cigarro, consumo de drogas, bebidas alcoólicas, AIDS, transtornos mentais, a nutrição, a sexualidade e a violência. O mundo não dedica atenção suficiente à saúde dos nossos adolescentes, declarou a médica Flávia Bustreu, subdiretora-geral para a saúde das mulheres e das crianças na Organização Mundial de Saúde. Os homens sofrem mais acidentes de trânsito que as mulheres, com uma taxa de mortalidade 3 vezes superior. A morte durante o parto é a segunda maior causa de mortalidade entre jovens com idades de 15 e 19 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 10 e 14 anos, a diarreia e as infecções pulmonares representam a segunda e quarta causa de falecimento. Pai Mário, esses dados já relacionados a grupos, né? Vamos separar essa questão do menino, que a maioria dos homens dessa idade, né, até 19 anos, sofrem mais acidentes de trânsito com a taxa de mortalidade 3 vezes mais. Em suma, aqui para explicar o estudo da Organização Mundial de Saúde. O homem tem mais acidentes fatais e não fatais e também fatais, né? Morrem no acidente, não morre lá no hospital, tá, gente? Morre no acidente, no local do acidente, 3 vezes maior que as mulheres. E nós mostramos um vídeo semana passada, muito impactante, que foi da colisão de 2 carros, quando nós falávamos sobre a energia de Exu, a proteção de Exu. O homem, ele se sente mais seguro na direção ou é essa coisa da energia masculina de liderança? O que acontece que o homem, espiritualmente, que o homem muitas vezes está mais suscetível a acidentes graves, mecânicos? Primeiro, eu queria só dizer que eu fiquei muito pasmo. 1 milhão e 200 mil pessoas, somente em 1 milhão e 300 mil jovens morreram. Somente em 2012, gente. Isso é eu estava procurando agora, até no Google aqui, quantos morreram na Guerra do Vietnã. É uma guerra.
É uma guerra declarada. A questão do jovem que sofre acidente, que morre no trânsito, mãe Viviane, ele vem muito pelaquela questão que eu sou homem, eu posso e tudo eu consigo. Isso no mundo todo, não significa que seja relacionado só ao Brasil. Nós estamos falando em 109 países. Exatamente. Até alguns cursos de formação de motoristas, né, deveriam ter cursos de formação também de pilotos. Sabe por quê? Para explicar. Porque assim, quando tu faz um curso para pilotagem, tanto off-road, que é de terra, ou de velocidade, que é em asfalto, tá, que é pista fechada, o que acontece? Eles te mostram os prós e os contras. E mostram que o carro não faz parte do seu corpo. Você conduz o veículo. Mas eu que fiz agora a atualização, né, e acho muito importante a atualização da carteira de motorista, as aulas fantásticas, sabe? Lu, tu foste ótima professora, eles fazem essa comparação, está bem mais rígida a legislação brasileira. Mas o que acaba acontecendo, mãe Viviane? Os jovens hoje, pela formação que têm, eles acham que pegar um carro é como jogar um videogame. Sim, que tem estão acostumados, é uma geração, né? É uma geração que já está acostumada, então eles saem sem medo, sem culpa, sem nada, porque aperta o play e tudo volta ao normal, e na realidade não é assim. E vem muito também com a masculinidade dele. Ele quer provar que ele tem condições, que ele é mais homem que os outros. E essas brincadeiras não é só na direção. Em vários tipos de brincadeiras masculinas, que eu digo, da adolescência, que acabam criando tragédias gigantescas. A gente não vai longe, aqui no Noai, ano passado nós tivemos aquele racha, né, que acabou colidindo com outro carro e que houve um acidente com vários adolescentes do carro, e inclusive uma menina veio a falecer. Então, realmente, o homem já tem isso até da sua energia química, mas espiritualmente, essa energia que faz muitas vezes você ser mais audaz no homem é mais elevado que a mulher ou não? Muito mais elevado que a mulher, porque pesando a parte mediúnica entre o homem e a mulher, também na mediunidade a mulher é mais centrada. Ela tem um centro muito maior. Ou ela aceita melhor, é uma coisa ambiental, assim? Não é. História do sexto sentido, da energia do sexto sentido? Não é. Particularmente não é que ela aceite melhor. Como a mulher ela é geradora de filho, certo? Ela é a pessoa, quem gera a criança na realidade, que carrega a criança no ventre, ela tem uma espiritualidade muito mais aguçada. Por isso que antigamente se dizia assim, a mãe de santo, dificilmente se falava o pai de santo. Né? Então a palavra mãe de santo era mais forte, porque a mulher, como ela tem essa energia mais centrada da maternidade, ela acaba sendo mais, não flexível, mas ela acaba sendo mais segura sobre tudo. Ou até mesmo mais aberta para receber a energia do outro. Exato. Né? E o homem, já por outro lado, ele já não tem uma capacidade mediúnica tão mais elevada quanto a mulher, então ele é muito na coragem. E esta questão da coragem acaba não polindo a mediunidade dessa pessoa, porque a mediunidade ela é como um diamante, se ela não tiver um polimento exemplar, ela não vai ser uma mediunidade clara. E o homem tem muito de não aceitação, porque ele já vem naquela situação assim, se ele tiver que ser corrigido sobre algo, ele já está perdendo a masculinidade dele, enquanto a mulher aceita muito mais a correção. E o segundo motivo de causa de morte entre 10 a 19 anos é o parto. É o parto. É o parto, porque o corpo ainda não está totalmente preparado para sofrer o impacto, né, que é um parto. Imagina uma criança de 10 anos sendo mãe. Estamos falando a nível mundial, e nós sabemos que existem casamentos realizados desde os 6 anos na Índia, não foi isso, pai Mário? É na Índia. Na Índia, 6, 7 anos, e depois aos 10 anos vai morar com a família do marido, que é cultural. Também é uma situação complicada, porque aí entra toda a energia da menina que ainda não está preparada para o cuidado da família. Vocês se lembram quando eu conversei ontem, em seguida já vou passar para o pai Júlio, nós conversamos ontem sobre Xangô e as suas esposas, e que eu comentei sobre as fases do casamento, sobre as fases da mulher conquistadora, né, que é a Yansan, a fase da mulher que vai nos seus objetivos, e depois a mulher sonhadora, que quer manter, que tem aquela energia de Obá, que traz toda aquela energia de procurar acreditar no futuro, e depois a fase da maternidade que vem com Oxum.
Então é muito relacionado aos nossos dias, à cultura africanista, é por isso que a gente traz aqui no programa essa parte da cultura, porque muitas vezes a mulher precisa dessa proteção dos orixás, inclusive para ter a sua saúde mental, espiritual, psíquica equilibrada. Quando é o momento de ser mãe, quando é o momento de ser menina, quando é o momento de ser a esposa, né? Que nós falávamos sobre Yansan ontem, não é isso, Pai Mário? Exatamente, exatamente. E a terceira causa aqui também, que eu vou discutir isso com o Pai Júlio agora, entre idades de 10 a 14 anos, a diarreia e as infecções pulmonares. E nós com esse tempo no Rio Grande do Sul, um dia de 37 graus e outro dia de 5 graus, as infecções pulmonares são graves aqui no nosso estado. E representa a segunda e a quarta causa de falecimentos entre 10 e 14 anos. Pai Júlio, a energia da criança ela também é muito aberta, né? Sim, a criança é, digamos, muito sensível. E aí se torna o quê? Aquela criança para combater as necessidades dela. É crianças que passam por uma fase que, digamos, as crianças que são fujonas, as crianças que não têm uma segurança, que não têm uma proteção, se tornam aquele minha da doença. Porque a liberdade de ir e vir, aquele pai, aquela mãe, ai, pode, não é esse momento para cuidar, mas a criança tem que ser protegida sempre. A criança, eu acho que filho não importa a idade da criança a ser adulto, ele sempre é filho. Enquanto tiver um pai, uma mãe responsável, cuide do seu filho, pelos orixás proteger esta criança até ter uma vida definida, que aí ela vai pelas suas pernas. Que eu sempre digo, nunca procure uma ajuda pela dor, sim pelo amor. Coisa mais linda uma mãe procurar ajuda de um filho por amor. Não precisar ter dor, que nem a gente vê tantas mães indo procurar ajuda, uns filhos às vezes desenganados, mas enquanto a vida, a esperança, não importa a idade, né? E aqui eu tenho pedido de orientação que entrou aqui pelo nosso Facebook. Nós estamos trabalhando essa semana somente com o Facebook. Vivi na TV, você entra aqui, eu estou aqui conectada com você, já aqui buscando lhe orientar e trazer aqui para os nossos babalorixás. Lembrando que Pai Júlio de Xangô atende diariamente na casa de Yansan, Pai Mário de Oxalá também todas as tardes, né? E você que quer consultar, marca, agenda essa consulta pessoalmente. Telefone para agendamento de consultas, 3084-3434. Posso repetir? Está anotado aí? 3084-3434. E eu tenho mais e mais informações. Hoje nós vamos falar muito sobre os jovens, sobre relacionamentos, sobre como melhorar a sua autoestima. O programa hoje está focado em você, para que você possa ser mais feliz. Pai Mário, que eu tenho pedido de orientação, vou trazer primeiro para o senhor, que nós falamos mais sobre os acidentes, né? E depois eu vou trazer um outro pedido sobre saúde de família para o Pai Júlio. Aqui é uma amiga que diz o seguinte: Pai Mário, adoro o programa de vocês, gostaria de consultar nos búzios para saber se eu tenho um obsessor. Quando era criança, sofremos um acidente de família de carro, na estrada, ela coloca assim, parece uma coisa muito dolorosa para ela. Neste evento perdi meu pai, que era quem conduzia. Hoje não tenho sorte no amor e tenho muitas dificuldades profissionais. Gostaria de saber se existe a presença do meu pai me atrapalhando, pois ele era muito apegado e nos deixou em situação muito precária, não só de saúde quanto de financeiro. Já me disseram no centro espírita que ele está tão preocupado que acaba atrapalhando a minha evolução, pois ficou com muita pena de nós termos sobrevivido e passado tanto trabalho. Gostaria de reconstruir a minha vida e auxiliar minha mãe. Realmente existe essa presença espiritual na minha vida? Márcia. Olha só, Mãe Viviane, como nós sempre falamos, Mãe Viviane é o nosso público, né? Como nós sempre falamos, quem cuida dos desencarnados, né? No caso dos espíritos, Yansan. Yansan aqui, ó, vou virar, mas eu não posso levantar muito para não cair lá, para vocês não perderem. Yansan mostrando aqui que sim, existe sim a atrapalhação deste pai. Foi bem dito no centro espírito, falaram de uma forma muito correta, que o que acontece? Na ânsia dele de tentar auxiliar, certo? A tentativa de auxiliar
a família, não porque ele ficou com pena que, como ela colocou ali, que eles não morreram, né? Não é isso. A pena dele, a dor dele foi ele ter partido e não ter deixado a família assegurada. O que é assegurada? Organizada sobre tudo e sobre as finanças. Um pai muito presente, de fato, na época mesmo. Uma pessoa, Oxalá respondendo muito por ele aqui, uma pessoa muito presente. Mas o grande problema dele foi esse. Então, o que acaba acontecendo? O espírito obsessor que se fala não é propriamente de obsediar vendo o mal. Na ânsia dele de querer ver o bem da família, esta família está sendo, sim, atrapalhada. Tá? Ela está sendo atrapalhada por ele. Aí eu quero mostrar aqui para vocês aqui. Eu vou dar uma viradinha aqui. Tá aí, né, João? A gente, né? Aqui, ó. Oxum, tá? Eu até estou olhando mais o vídeo aqui do que para a câmera de vocês me perdoem, tá? Oxum, Bede, Oxum de Bede e Xangô de Bede. Iemanjá junto aqui, tá? O que ele está falando? Ele está ainda, de fato, atrapalhando, mas existe um outro espírito que vem junto com ele, certo? Já que pode ter sido também a causa desse acidente. Esse outro espírito está vindo junto com ele e ele, sim, está atrapalhando vocês. Então, a guerra está sendo árdua para ele. Ele, o seu falecido pai, vamos colocar assim, ele não consegue entender de que forma ele pode ajudar. E está vendo um outro espírito que está ao lado, e esse espírito que está ao lado, ele está também atrapalhando. Então, são duas energias. O espírito obsessor não é de seu pai, é um segundo espírito que tem aí na sua vida aí, e tirando completamente a harmonia familiar em todos os sentidos. A aceitação, mãe Viviane, de uma pessoa, vamos colocar assim, eu não gosto de usar a palavra alma, certo? Porque todo ser humano, ele tem a alma. Ele continua com a alma nele. Então, o espírito desencarnado, depois que parte, normalmente, quando é um acidente, e esse acidente pode ser por arma de fogo, pode ser causado por um acidente de trânsito, ou até mesmo uma queda dentro de casa, porque a gente tem muito disso que acontece também, ele não tem a aceitação completa que ele partiu. Então, ele fica ainda com a energia dele, não atormentando as pessoas, mas tentando pedir socorro. E é o momento que tem que dar ajuda para esse espírito. E o espírito do seu pai está precisando de ajuda. Não é com um pacote pregum, não é limpeza, não é nada assim, mas um encaminhamento para esse espírito através de trabalho, sim, com os nossos orixás, com o Iemanjá e com o Oxalá, pedindo misericórdia para ele, para que possa encaminhar esse espírito e dar liberdade aí sim para trabalhar contra esse outro espírito maligno que está junto a eles. Compreenderam? Eu sei que é muito complicado, por isso que você realiza a consulta individualmente, vai até a casa de Ansan e ali você tem este diálogo, essa energia compartilhada com o Pai Mário de Oxalá, com você. Então você tem que realmente tomar uma atitude. Aí nós temos uma pessoa jovem, não foi opção dela, né, essa situação espiritual, mas que aí está afetando a vida dela como um todo. E isso que nós buscamos, o equilíbrio, a força, o axé dos orixás para lhe auxiliar. Telefone para agendamento de consultas é o 30 84 3434. E essa situação, mãe Viviane, como eu expus ali, desse espírito, por exemplo, do pai desta menina, se não tiver uma pessoa bem orientada, uma pessoa que saiba o que está fazendo, o que vai acabar acontecendo? Prejudicando esse espírito 2 vezes mais. E aí causando mais dor para a família, por quê? Porque ele vai se tornar um espírito muito mais revoltado. Então tem que ser uma pessoa que saiba fazer, uma pessoa com um tratamento que eu me refiro, que aprendeu a lidar com esse tipo de energia, porque nem todo espírito desencarnado que está na sua volta é ruim, ele pode estar mal orientado. Eu tenho outro pedido de orientação aqui, mas em seguida eu vou trazer aqui para o Pai Júlio, esse pedido de orientação de uma jovem aqui com 16 para 17 anos. É uma idade de pessoal diz que é danada, mas a gente já viu que não é uma situação brasileira, o pessoal diz assim, porque na vila, porque lá no morro. Não é só no Brasil, isso aqui são dados da Organização Mundial de Saúde, 109 países que se repete os mesmos dados. Então nós estamos trazendo aqui, eu sei que nossa região é Porto Alegre, Grande Porto Alegre, nós estamos trazendo aqui para o nosso público, para os nossos amigos de todos os dias, uma informação que você que está aí do outro lado vai poder ter um conhecimento muito maior, até discutir melhor, né? Dizer assim, só comigo que isso acontece? Não, no mundo inteiro nós estamos vendo aqui acidentes de trânsito ceifando vidas e que isso tem um reflexo no campo espiritual.
Então, o nosso programa tem esse cunho informativo, tem esse cunho também de trazer a história da religião, a história dos orixás, dentro da aplicação da sua vida, para que você tenha resultados e que você possa realizar os seus axés modificando a sua energia. Telefone para agendamento de consultas com o Pai Mário de Oxalá na Casa de Ançã. É o 3084-3434. O pessoal às vezes fica adiando. Não adia mais não. Toma aquela atitude. E outra, tem um detalhe muito importante. Você pode debitar no cartão. Visa, Master ou Banri, certo? Então você... eu só recebo dia 5, eu já gastei tudo esse mês, pode ser pro mês que vem? Pode, tá bem? Importante que você realize os seus axés, que você mude essa situação que nós vimos aqui, que é o principal motivo de mortes no mundo todo, aumento de mais de 700%, é a depressão. E a depressão, na verdade, está ligado à infelicidade, por vários fatores. Pai Júlio, tem um pedido de orientação para você, que aí entra a segunda causa, né, de maior inaptidão ou falecimento entre os jovens, que de 10 a 19 anos, que são o parto. Então, vamos pegar esse dado e vamos pegar aqui o pedido de orientação da nossa amiga para ver que a coisa não é tão distante assim. Pai Júlio, adoro o senhor, acho o senhor uma graça. Engraçadinho. Um doce. Sou uma avó muito preocupada. As vós tomam atitude, né? Eu gosto que essa avó de hoje em dia, né? Aquela avó que fica só dentro de casa, tomando chazinho, né? Aquela avó que toma uma atitude, né? E olha só. Minha neta, com 16 anos, está namorando um rapaz de 25. No entanto, ele não é bom elemento. Ele é meio envolvido. Eu queria saber o que é um meio envolvido, mas tudo bem. Porque envolvido, não existe meio grávida, né? Sei que ele é meio envolvido com drogas e é uma pessoa muito violenta. Ela está apaixonada, é o primeiro amor da vida dela. No entanto, esse rapaz não presta para minha neta. Ela não nos ouve, tem fugido à noite para se encontrar com ele, tem ido a locais que eu me preocupo, não vou dizer os locais, né? Mas ela coloca aqui realmente locais de alto risco, uma menina de 16 anos, né? E sei que ela não usa drogas. Na verdade, é só a paixão. Tenho medo de uma gravidez, pois ela conversa muito comigo e me disse que já está mantendo relações sexuais. Que para a avó deve ser terrível, aos 16 anos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Levei ela ao posto médico, legal, porque nós vimos aqui também que um grande problema dos jovens é a AIDS, né? Levei ela ao posto médico, mas a paixão está ali. Ela quer sair de casa, fugir com ele. Será que eu vou perder minha neta para este, vou colocar aqui, namorado, para não dizer o que ela escreveu aqui? Tenho muito medo dessa relação. Não somos ricos, mas ela tem uma boa estabilidade, sempre estudou em escola particular, sempre foi uma boa menina. Os pais são muito trabalhadores, mas não sabem mais o que fazer. Marcele, o nome da menina. Tá aí, né? A história da vida que lá comprovou, né? E aqui dentro do espiritual que podemos orientar para essa avó preocupada. Na verdade, o que posso dizer a essa avó preocupada? O pensamento dessa menina transtornado sobre esse sentimento, sim, ela bem envolvida com esta pessoa, Yansan, mostrando que ela está simplesmente enlouquecida. Não tem volta para casa, dali para frente ela com ele. Num futuro, uma grande decepção, que ela vai conhecer bem quem é esta pessoa, até pela troca que ele vai ter. Ela vai sair de casa, então? Vai sair de casa, Ai, sim. meu Deus. No futuro ela volta porque esse ser, digamos assim, vai ter outro envolvimento com outra mulher. Vai trair ela. Aí eu vou fazer aquela pergunta, nós todos aqui somos pais, o pai Júlio é tio de uma menina que está com 16 também, a tua sobrinha, né? 17. 17, tá, Andrés? Essa preocupação que nós, que temos uma experiência de vida, né, traz para essa situação. Olha só, vou aqui para a aulinha, né? Vamos para a aulinha, que a aulinha o pessoal gosta da aulinha porque a gente pode discutir o assunto. Essa avó tem uma filha de 17 anos. Tá aqui a nossa menina, né? Aqui. 16 para 17 anos. O caminho dela ali que o pai Júlio viu, né? Ela vai sair de casa e vai estar com um homem, aqui eu vou colocar o homem assim meio, né? Não vou botar guampinha, mas vamos botar a capa, vamos colocar assim, né? Tá lá o super-homem da vida dela, que a gente sabe que está no mundo das nuvens, né? Ah, o sonho ideal.
Mas a gente sabe que esse aqui vai levar ela para muita dor e muito sofrimento. No Búzios marcou que ela está saindo de casa para viver com ele e que vai voltar, né, uma situação delicada. Existem axés, trabalhos que a gente pode tentar, vou trazer aqui o termo, né? Tentar modificar esse destino aí que ela está fazendo. Em suma, afastar esse menino, ou que ela encontre um outro menino melhor no caminho dela, ou até mesmo que ela desencante desse ser que está marcando que é uma desgraça para a vida dela? Sim, existe sim. Sempre é o que eu digo para as pessoas, tudo tem que ser um começo. Tem que ter um começo para trabalhar sobre isso. Ela está muito envolvida com ele e com uma grande transformação. Que ele é bem envolvente. As pessoas prometem céu e terra. Existe o feitiço, então, que a gente pode mudar, de repente, o pensamento dessa menina para que ela possa enxergar aqui quem é realmente a figura? Sim, existe. Vamos dar mais uma... Para que ela possa enxergar que isso aqui é dor e sofrimento no caminho dela? Assim, ó, Oxalá, Iemanjá Adão, que na verdade ela conhece todas as fugas, ela sabe mais do que a avó pensa. Tem que ter um trabalho para toda uma quantidade de orixá para poder resgatar esta menina. Quer dizer, ela já está meio perdida, então. Certeza. Nesse caso, ela já está meio perdida. Fica mais difícil, é isso? Sim. Mas pode-se trabalhar com vários orixás para que ela possa mudar o caminho. Que nem nós citamos Xangô com as suas 3 esposas. Tem que ter toda uma modificação para poder acontecer a transformação. E nesse caso dela, então, Pai Júlio, seria com Xangô, mas a gente vê que Oxalá respondendo, então seria como se fosse uma misericórdia para ela. Uma misericórdia para não acontecer o pior. Para o que eu digo lá no futuro? Sair uma e não voltar 2. Exatamente. Porque quando a senhora, desculpe pela senhora, Mãe Viane, mas quando a Mãe Viane colocou essa pergunta, que ela foi muito bem colocada ali, eu sou pai de filhos, tenho um menino e uma menina, muito bem sucedidos todos os dois, né? Mas sempre é aquela preocupação, sempre é aquele aspecto do que pode acontecer. E uma situação que nós temos que lembrar hoje, certo? Que existe 2 pontos da maturidade da menina que são pontos modernos. Por exemplo, hoje nós temos uma menina para engravidar, ela teria que ter acima dos 18 anos por uma consciência. Mas aqui também pela Organização Mundial de Saúde, também pela saúde. Pela saúde. Porque é o segundo nível de mortes mundiais. Sim, por quê? Porque hoje nós temos uma humanidade moderna, é o homem moderno. No homem antigo, né, na população antiga, e aí vamos, não sei qual século colocar isso, a menina, a partir dos 12 anos, ela já era fértil e já era mãe. Sim, depois mas nós temos que lembrar tudo isso, que o nosso organismo hoje, por exemplo, não é o mesmo organismo de 20 anos atrás. Verdade. A nossa saúde não é a mesma saúde de 20 anos atrás. A alimentação, então, é a mesma, né? Exato. Aí a gente bate num ponto ainda muito dos antigos, Mãe Viane, que me preocupa muito. Sabe o que é? A conversa entre pai e filhos. Que é outro detalhe que depois nós vamos entrar nesse assunto. E a comunicação, porque nesse caso da menina, tu me disse que ela sabe de tudo, né? Mas aí, Pai Mário, não acha que a comunicação também poderia ser melhorada através de algum axé? Porque sim, ela conversa com a avó, ela não está conversando com os pais que são os responsáveis diretos. Mostra aqui para mim, Marroa, aqui então, no Búzios do Pai. Será que a harmonização familiar, a união familiar, a comunicação não poderia também ser melhorada através de um axé para Oxalá, como o senhor falou, sim, sobre Oxum? Como o Pai Júlio marcou aqui, o axé para Oxalá na comunicação, junto com Xangô. É um trabalho entre Oxalá e Xangô. Mostra ali, Pai Xangô, para nós, Pai Júlio, por favor. Aqui, ali, entre Oxalá e Xangô, para a comunicação dela. Qual é a comunicação? Para ela ter uma abertura Oxalá, para abrir os pensamentos dela, certo? Para que ela possa escutar não somente da família, né, Pai Júlio, mas como também de pessoas amigas dela. Que na verdade ela já sabe de muita coisa, sabe da verdade, e tem certos períodos na vida que as pessoas fazem algo que não dá para voltar atrás, quando se sabe demais, né, Pai Mário? Aqui a avó colocou que ela é agressiva, né? Que ele é agressivo, já deve ter batido nela em algum momento. Aí eu pergunto aqui, ó, nesse sentido, ela já está envolvida. A gente já conseguiu entender aqui que a gente não pode alegar nenhum tipo de uso de drogas, enfim, mas enfim, ela está envolvida. Nós podemos, então, através do que vocês estão colocando, e o que o Pai Júlio disse, que ela precisaria de todo
os orixás, de uma leva de grande orixás, para essa proteção. Nós já falamos em Oxalá, né? Já falamos em Oxum para agregar essa família, já falamos em Iansã também, porque essa paixão desenfreada, e também podemos trazer a energia de Bará ou de Exu para mudar os caminhos dela. Tudo isso a gente entendeu. E qual é o grande problema ali que o Pai Júlio está tentando aqui ser mais dócil, né? Ele que também atende na casa de Iansã, mas eu sou de Iansã, né? Essa menina corre risco de vida. Com certeza, é um perigo muito grande. De apanhar, de acabar lá dentro do hospital. É possível, enquanto está sendo feito esses axés, fazer uma segurança para ela, no sentido de proteção até daquilo que ela já está utilizando? Harmonizar, digamos assim, né? É o que eu sempre digo, um sofrimento se vai quebrar a mão que quebra um dedinho só. Né? Então essa proteção pode ser feita, quer dizer, a gente sabe que tem esse período de afastamento que é necessário, de iluminação dela, mas também é possível fazer uma segurança para que esse tempo seja dado. E na verdade, se afastar, que nem eu digo, tem que ser tudo aos pouquinhos. Porque perceber, na verdade, a solução correta seria aparecer uma outra pessoa. Para que ela possa também trazer essa energia diferente, dela poder optar por uma outra pessoa, dela poder despertar por uma outra pessoa e trazer uma nova vida, um novo caminho, porque daqui a pouco ela está tão envolvida e também já está meio perdida na história, que ela acha que aquele ali é o único caminho. E não sabe que a vida nos oferece, às vezes, né, Pai Mari? Agora eu vou entrar no cruzeiro, né? Nos oferece vários caminhos aqui e tu tá aqui. Aí tu só acha que só tá olhando para cá, tu só vai enxergar para cá. Mas tem aqui, amigos, tem aqui. Dá para voltar em algumas coisas, dá para voltar. Basta você estar protegido e ter uma energia positiva. É isso, Pai Júlio? Com certeza. E até que apareça para ele uma nova chance, um novo amor. Pelo visto ele já gosta do enfermo, né? É que as pessoas, muitas vezes, elas se preocupam muito mais em evitar o obstáculo do que tentar passar esse obstáculo. Evitar de que forma? Tentando dar uma volta um pouco maior e não tentando abrir os seus caminhos. Abrir os seus caminhos é tirar esses obstáculos dos seus caminhos. Então, tu parado no meio de um cruzeiro, olhando para os 4 cantos cardeais desse cruzeiro e não sabendo para que lado tu correr, o maior obstáculo é esse. É o obstáculo da energia que te segura naquela posição. E é que nem o caso dessa nossa amiga aí. Essas são apenas algumas dicas, mas eu tenho aqui mais um pedido. Nós estamos trabalhando basicamente essa semana com o Facebook, tá? Então é o Vivi na TV. E aqui tem uma amiga que pergunta: olá, mãe Viviane, acompanho viciosamente o programa. Viciosamente foi fofa, eu não conhecia essa. Obrigada, Vici em nós. Isso é muito bom. O programa que está muito esclarecedor, derrubando o misticismo e orientando os leigos e também seguidores da nossa doutrina para seguirem uma fé racional e não cega, dando uma bela orientação perante a espiritualidade que nos cerca o dia a dia em nossas vidas. Olha que legal, ela entendeu a nossa mensagem. Isso é muito legal, viu? Minha vida passou por muitas perturbações, mas agora sinto minhas energias revigorando aos poucos. Estou muito carente e com receio de me envolver com alguém de má índole. Olha aqui, ó. Entrou agora à tarde no Vivi na TV, um assunto que nós programamos ontem. Teve o caso de uma menina e agora nós temos aqui essa senhora que é de 71, ela tem a minha idade, tem 43 anos, tá? Olha só. Mas também fico na expectativa do pai dos meus filhos voltar, pois ele sempre se mostra sempre presente e sinto que ele quer aproximação, mas existe uma barreira entre nós. Eu sou do dia 5 de 6 de 71, ele do dia 16 de 9 de 83. Sigilo no nome, claro, né? Preciso dessa orientação para poder seguir em frente, talvez ficar ou me desprender do passado. Beijos, adoro todos vocês, boa tarde. Você vê que ela tem uma linguagem muito boa, tem uma percepção muito boa do que a gente está fazendo aqui no programa, e ela está ali, volta para trás ali, como eu desenhei o cruzeiro, vou para trás, vou para a direita, vou para a esquerda, afinal, o que eu faço? Acabei de desenhar uma situação e entrou o pedido, para você ver que nós falamos aqui de vidas, né? De energia. Eu vou tirar nas cartas para ela. Bem, colocar no pé dos beijos, hoje os beijos estão lindos, né? Depois eu vou falar de Jorge Caô. Amiga, com o ex, tá? Com o ex. Não tem volta. Desiste desse relacionamento. Aqui, ó. Não tem volta. Tem, assim, digamos assim, uma carência, como tu falou, né? Ali o rato marcando essa perda de energia constante, a traição.
degringolou. O que acaba acontecendo com a nossa amiga? Vou trazer aqui para auxiliá-la, ela que está aqui tão querida com a gente, né? E é leiga, tá, gente? Ela não é de religião. Então, o que acontece com a nossa amiga aqui? A gente vê que ela quer um novo caminho. Então, ela tem aqui o caminho que ela era casada, que está na nossa estrada, né? O caminho que ela estava casada. Ela quer um caminho. Ela está em busca de um caminho. Só que ela acaba, muitas vezes, por medo. Sabe aquela coisa que o desconhecido assusta? Sempre assusta, né? Porque exige muito da gente. Ela acaba tentando voltar para trás com o pai das crianças. Mas ele é passado. Ele não está construindo para frente. Então, ela está parada lá no beira do caminho. Aí, o que ela tem medo? De se envolver com pessoas, com caminhos que não são o dela. Amiga, com ele não tem felicidade. Então, o que a gente tem que fazer? Aquilo que não nos completa, aquilo que não nos alimenta, aquilo que não nos traz felicidade, a gente não corta, né? Porque ele é pai dos filhos, bloqueia. Tem que buscar um caminho novo? Tem, mas ela pergunta da má índole. Será que as pessoas que ela vai se envolver são de má índole? Realmente, o que está se aproximando de ti está pedindo mais clareza. O povo de Exu no caminho dela, tá, Pai Mário? Então, assim, ó, pede mais clareza. O que a gente faz para uma pessoa, a gente pode fazer para uma pessoa que não está enxergando pensamentos positivos? Ali respondeu as flores, os lírios, que está muito ligada ao Oxalá. Nós temos muitas vezes que, eu vou até desenhar a velhinha aqui, né? Iluminar os caminhos dessa pessoa. É diferente de abrir os caminhos? Óbvio. Óbvio que é diferente. Porque abrir os caminhos, tu faz uma liberação daquilo que está fechado. Ela não tem nada fechado. Ela quer enxergar melhor as oportunidades. Então, clareamento de caminhos, para que ela possa enxergar novas oportunidades positivas. Mas aí, Pai Mário, a gente viu que existe aqui o povo de Exu nesse cruzamento dela. E eu acho que essa energia da má índole, ela está relacionada a algumas pessoas que ela conheceu. Como é que Exu poderia auxiliar nessa iluminação dos caminhos dela? O Exu está no caminho dela, já trazendo a proteção para ela, já segurando essas pessoas com má índole, certo? Ele já está ali. A única coisa que ele precisa ter a segurança para iluminar os caminhos dela, para ela ir avante, certo? Então, o que precisa para ela? Precisa uma boa segurança, tanto do povo de Exu quanto para santo, para ela poder alçar o caminho. O que o povo de Exu vai fazer aí? Ele serve como um batedor. Ele está à frente. Ele vem à frente. Ele vem à frente, nesse caso aí que eu estava olhando ali, ele vem à frente cuidando dos caminhos dela, para que nenhum perigo aconteça. Só que ele precisa que libertem os grilhões dos pés dela. É, aqui está encerrado. Tá? Precisa que liberte os grilhões do pé dela para ela poder ir avante. Então, aqui nós falamos de Exu como escravo de Orixá. Exatamente. Certo? Então, exatamente. Eu falei ali de Oxalá, falei dos lírios, marcando que ela precisa ter uma visão melhor. Isso ele falou na proteção. Então, a proteção do Orixá, para que ela possa vibrar numa energia positiva e enxergar as oportunidades, e Exu iluminando os caminhos e tirando muitas vezes, né, Pai Mário, aquelas pedras do caminho. Exato, ali, exato. Mas que atrapalha. O principal que tem que ser tirado dela ali também não é só as pedras, Mãe Viviane, que é esse o detalhe do grilhão. Porque muitas vezes elas estão com os pés amarrados. É esse medo que traz ela de volta, né? É, exato. Esse medo que está na volta dela, ela está com os pés amarrados, tem grilhões segurando ela, que ela está carregando uma bola de aço junto. Então ela não está indo com força. Pesado, ela está caminhando pesado, ela está indo devagar. E o Exu está tentando puxar ela junto a tudo isso. Então o que precisa é esta liberação desse grilhão, tirar este peso das pernas dela, que é a abertura do caminho para a movimentação dela. Esse aqui é um recado para nossa amiga, que pode ser o seu aí que está em casa, né? Aí aquilo que a gente conversou lá nos primeiros programas, quando eu trouxe o quadrinho. Quando a gente quer fazer uma mudança de vida, aqui está a pessoa. A gente tem que ter os passinhos, né, Pai Mário? Passinho 1, ela já fez. Pediu orientação, claro, pediu aqui pelo Vivi na TV, que serve para outras pessoas que estão em casa, né? Pedido 1, passo 1. Passo 2, vai jogar pessoalmente. Passo 3, realizar os axés. E dentro dos axés você vai saber quais são os seus próximos passos. Nós vimos ali Exu e Orixá. Achou complicado? Não é. Não é, não. Porque o Exu é comandado pelo Orixá. No momento que o Orixá te libera, o Exu trabalha.
E Exu é rápido. Esse pessoal me perguntou, o Exu é rápido, o resultado é mais rápido. Não é mais rápido, ele é comandado. Quando tu tem um caminho, é a história do soldado. Solta lá os soldados, né? Se o soldado não tiver um caminho, eles não sabem nem quem é o inimigo. Agora, se eles tiverem uma orientação, um líder, eles sabem para onde ir, né? Tem mais um outro exemplo. Pega a criança lá no recreio. Tocou o sinal, o que as crianças... Ao menos no meu tempo, né, pai Mário? O que elas faziam? Fila. Elas sabiam que elas tinham que se organizar porque um líder, que é o professor, vai encaminhá-las à sala, que vai dar a educação, vai dar a orientação. Enquanto não tem aquele líder, tudo fica bagunçado. Então, você que está se queixando, né, que o Exu não trabalhou, que o feitiço não deu certo, vamos mudar? Vamos mudar um pouco? Vamos fazer com que o orixá realize realmente as grandes modificações da magia na sua vida? Vamos lá, então. Olha só que interessante, Mãe Viviane, você falou aí de uma fã que a gente tem, né? Olha essa aqui, ó. Boa tarde, Pai Mário, Mãe Viviane e Pai Júlio. Gosto muito do programa de vocês. Muito sucesso. Gostaria que vocês falassem sobre o povo cigano, que tenho grande admiração por este povo. Vou falar uma hora dessa, acho que semana que vem a gente monta alguma coisa, tá? E olha só que bacana, aí eu mandei um recadinho para ela, ela disse assim, que bom, eu chego em casa correndo todos os dias do trabalho para assistir o programa, não perco um programa, que é a Patrícia Garcia. Patrícia, eu queria saber que ela disse que ela está viciada no nosso programa, ai que fofo, e hoje foi seu dia. Vamos para mais notícias que você vai curtir, tá aí, né? Ter um cachorro deixa seu coração mais saudável. Ainda falando de saúde. Bom, então nós somos felizes, né, Pai Mário? Tem 4? Sim. Vindo quinto? Vindo quinto. Aliás... E eu digo que eu sou pai de todos porque são todos cachorros que nós adotamos. Então, perfeito. O último é o Tango, que é um resgatado, um labrador. Labrador. Né, com alguma coisa. E tá lá, foi resgatado essa semana. Vou trazer foto deles para vocês. Hoje, o meu pastor está em período de castração, né? Está sendo atendido lá pela castração, porque o ideal é que animais resgatados sejam castrados. A gente já falou por aqui de cachorros para ajudar a diminuir o estresse no trabalho e a conquistar mulheres, você sabia? Então, isso é fato. Mas há mais um motivo para gostar da ideia de ter um bichinho. Eles deixam seu coração mais forte. Pesquisadores de uma universidade japonesa monitoraram 191 pessoas, entre 60 e 80 anos, com colesterol alto, diabetes, pressão sanguínea alta. Cerca de 40% dos participantes tinham um cachorro em casa. E foram esses os voluntários que mostraram maior variação nos batimentos cardíacos. Isso diminui o risco de morrer por conta de alguma doença no coração. Problemas de artérias, principalmente. Acho que a emoção, né, o sentimento do cachorro. Os pesquisadores não sabem explicar o motivo dessa melhora, mas acredita-se que ter a companhia de um cachorro supre parte da nossa necessidade de interação social e ainda nos deixa menos estressados. Mais um motivo para você adotar um cachorro, hein? Tá aí a dica que aparece aqui no nosso blog da Super Interessante, uma revista que tem um renome aí e que traz informação com segurança. Tá vendo, Pai Júlio? Vou lhe dar de presente um cachorro resgatado. Tá? Tem que ter espaço. Até o Pai Júlio tem um cachorro lá com ele lá. Que também é resgatado. Né? É um resgatado que tem uma perna amputada, né? E é um cachorro maravilhoso, eu adoro ele. Como é que é o nome dele mesmo, Pai Júlio? Bem vira-lata, Bob. Bob. É o Bob. Interação social, energia, força, carinho, afetividade, tudo isso é ser humano, né? E quando a gente ama e sabe que tem alguém ali que te espera, que vive para você, tudo melhora, né? Eu tenho aqui mais pedido de orientação, mas eu quero mostrar para você como é a casa de Iansã. Vamos colocar aí o vídeo do endereço da casa de Iansã? A casa de Iansã fica na Rua Gávea, né, Pai Mário? Exatamente, a casa de Iansã fica na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre, tá, gente? Põe o endereço aí para nós da casa, André. Se você não tem como acessar o nosso site, se você não tem como acessar o Facebook, você pode mandar o seu pedido de orientação também para o endereço da casa de Iansã, que é Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre, CEP 91 760 040. Certo? Você manda lá o seu pedido, não esquecendo data de nascimento e o nomezinho, que é para a gente poder fazer a sua orientação aqui no programa, tá? E telefone para contatos da casa de Iansã, 3084-3434, 3084-3434, atendimento de segunda a sexta-feira. Esse final de semana, no sábado, o Pai Júlio estará atendendo, estará de plantão nesse sábado, né, Pai Júlio? Pai Júlio atendendo das 10 da manhã
até às 20 horas, eu e mãe Viviane atendendo a partir das 14 horas, ok? De segunda a sexta-feira, 3084-3434. Liga lá e agenda o seu horário lá, fala com as nossas secretárias que elas vão ver o melhor horário para você ser atendido. Oi, gostaria de saber se a função da Iansã, da Umbanda, é cuidar dos Exus dentro da Calunga. Adoro o programa e vocês, beijos e obrigada. Joana. Joana, esta questão se a função da Iansã na Umbanda é cuidar dos Exus dentro da Calunga, depende muito da forma que são feitas, a sua Umbanda é feito seu Exu, porque também tem algumas casas que deixam Ogum Megê cuidando dos Exus na Calunga também, certo? Se bem que, para mim, eles não precisam de cuidado, eles precisam de algum caboclo, de alguma entidade, eles precisam da orientação dos donos da casa. Mas quem responde, quem cuida o portão da Calunga, tá? A Calunga, para quem não conhece, é o cemitério, é o Ogum Megê em Iansã, sim, e também Tranca-Rua das Almas, tá? E Maria Padilha, ok? São os primeiros, né, na hierarquia. Só que cada casa tem uma feitura pelo seu lado de Umbanda e tem o seu mestre e tem a sua forma para fazer. Então, se é certo ou se não é certo, depende da casa que você está, ok? Pai Mário, aqui o André está aguardando o pedido de música para hoje. O pedido de música para hoje. Eu sugeri uma aqui, mas o pessoal depois sugerir, tá? Não, já sugeri. Já? Tranquilo. Olha só, mãe Viviane, naquela primeira estatística que a senhora colocou em relação a 1.300.000 jovens que morreram em 2012. Organização Mundial de Saúde. Tá. Sabe quantas pessoas morreram no Vietnã de 55 a 73, ou melhor, a 75, que foi quando 1900, terminou? Agora tem que botar, nós estamos em 2000. Exato. Eu sofro sempre com isso. Em 1955 começou a Guerra do Vietnã. Sim. Certo? Interna, entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Os Estados Unidos entraram nessa guerra a partir de 1963. Eu vivi na TV a história também. Né? E a guerra terminou a última tropa americana saiu do solo de Vietnã em 30 de abril de 1973. Teoricamente, né? Até aí são 23 anos de guerra. Meu Deus. Em 1975 acabou completamente o conflito dentro do Vietnã, separando o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Sabe quantas pessoas morreram nos 20 anos de conflito? Nem faço ideia. 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas. E nós vimos aqui que, na última estatística, em um ano, 1.300.000 jovens. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Nossos adolescentes precisam de atenção. É uma guerra que nós precisamos ter a consciência dos nossos jovens, ter a consciência e ter a interação dos nossos jovens. E aí a gente precisa... eu dou parabéns para o Balada Segura. Eu também dou parabéns para o Balada Segura, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu sou fã do Balada Segura. Parabéns. Eu ainda estava conversando com um colega meu que joga paintball, que é militar, que é tenente da brigada que joga paintball junto conosco, e ele expôs muito bem. O que precisa? Nós precisamos de educação e interação dos jovens. Os pais e as mães terem a liberdade de chegar para o filho e dizer assim, meu filho, tu está precisando de alguma coisa, mas ser amigo, não dizer assim, ó, tu está errado, senta e conversa. Nós precisamos dos nossos jovens ao nosso lado, gente, ao nosso lado. Eu tenho mais um pedido de orientação, pai Júlio, o senhor poderia nos auxiliar? Olá, boa tarde, sou o Tararã, tenho 23 anos, os jovens, e venho por meio deste pedir um auxílio. Eu gosto de uma pessoa há mais de um ano, já ficamos várias vezes, só que ele tem uma namorada, já faz um tempo também. Ele mesmo já me disse várias vezes para acreditar em nós. Ele me diz que não pode largar dela porque o relacionamento dele envolve muito dinheiro. Eu continuo gostando muito dele e ele de mim, só que tem essa barreira. O que você me indica? Nunca fiz trabalho para nós. Pai Júlio, essa história do dinheiro, eu fico meio na dúvida, mas tudo bem. Com certeza existe sentimento, amiga, de ambas as partes, só que tem que ter a dedicação, sim. Fazer aquela puxadinha para o teu lado para ter essa conquista. E ter o quê? O pensamento de Iemanjá para ele transformar que dinheiro não é tudo. Um bom amor, com o seu sentimento, com a sua liberdade, você vai se tornar mais feliz com ele, dando essa ajuda. Porque no momento quem precisa da ajuda é ele, para ter a decisão, para conseguir vir realizar esse sentimento tão bonito de ambas as partes. Por causa de um dinheiro está sendo interrompido. A felicidade dos dois. Então, minha amiga, grande ajudinha e busca você mesmo. A casa de Iansã tem um banho, amigas, um banho que não dá para fazer em casa e não dá para fazer receita. Tem que ser feito de acordo com a magia, né? Com a magia lá.
Olha, é muito legal. Só que tem que constar porque não é toda pessoa que pode fazer, tá bem? Oi, Vivi, queria que um de vocês visse pra mim como vai ser pra mim, minha nova morada, pois me mudei final de semana passada. Pois agora, saímos do aluguel. Mas tem muita coisa para fazer ainda, onde estamos. E fora isso, mais importante para tudo ficar melhor, seria a mudança do meu esposo. Estou quase desistindo dele, pois não temos mais intimidade. Estamos muito distantes. Eu tento me aproximar, mas ele é muito difícil. Ele tem uma personalidade bastante complicada. Não sei o que pensa sobre ele. Será que ele tem outra pessoa ou não gosta mais de mim? Só está comigo por causa de nossa filha. Obrigada a vocês. Ela é de 80 e o marido é de 83. Eu gostei de uma situação. A mudança do meu esposo. Será que eu mudo meu esposo? Muito engraçado. As pessoas não mudam, se adaptam. Pessoas não mudam. Vamos lá, vamos ver. Como a nossa dona dos lares é a Mãe Iansã, né? A Mãe Iansã aqui dizendo que sim. Calma só nas questões de reforma. Primeiro estabiliza um pouquinho, meu amor. Aproveita um pouquinho, depois você vai fazendo as reformas com calma, tá? E na questão do seu esposo, sabe o que aconteceu? A culpa não é só dele, a culpa foi sua também. Rotina, aluguel, comida em cima da mesa, trabalho e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo a fuga do amor. O búzio caiu longe aqui, o pai Júlio pegou ali para mim ali. E assim, ó, sinceramente, você tem que pensar em você, não somente na sua filha, tá? Você tem que pensar em você, nas mudanças que você quer da sua vida. Chega nele, dá-lhe uma dura nele, e aí? O que vai acontecer? Vai mudar as coisas? Não vai mudar? Ah, se não vai mudar, então, com licença, que a fila anda, né? Como diz, o barco não para e o ônibus está passando, né? Então, vamos lá, vamos caminhar e vamos caminhar junto, porque muitas vezes um casal, eles acham que adquirindo um bem, adquirindo uma tranquilidade social, não interfere no seu relacionamento, que isso não vai, como eu vou dizer, é o suficiente o relacionamento homem e mulher, afetivo, na intimidade, no companheirismo, não tem necessidade, e aí é o maior erro. Vamos começar a olhar um pouquinho mais. No teu caso, minha amiga, sinceramente, não tem solução não, Iansã marcando aqui, ou você dá uma dura nele, é um casamento que está doente, que está se terminando. Então, vamos arrumar, né? Vamos arrumar. Até porque é super interessante, também trouxe aqui uma notícia que eu vou trazer, porque até comentei com o senhor hoje pela manhã, né? E que é simpática. A Super Interessante já está compartilhado lá na página Vivina TV. Curte as nossas notícias, porque as nossas notícias nós trazemos aqui, vimos o lado espiritual, o lado cultural, o lado histórico, né? Que nós trazemos no programa. Sabia que dormir de conchinha diminui o estresse? Ah, gostou, né? Sorriu aí em casa, né? Pois é. A Super Interessante na Ciência Maluca traz a notícia boa. Dormir de conchinha alivia o estresse. E a culpa disso é os hormônios. Segundo pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, dormir ao lado do parceiro diminui o nível de cortisol no sangue, o hormônio do estresse. Isso porque você se sente mais protegido e seguro quando dorme com alguém. Aí, o corpo relaxado não vê muito sentido em produzir tanto cortisol, hormônio liberado em situações de risco, quando o organismo fica em alerta, pronto para correr ou lutar contra o perigo. Além de diminuir o estresse, dormir de conchinha também estimula a produção de oxitocina, liberada principalmente durante o sexo. A vantagem é que esse hormônio combate inflamações e ajuda o sistema digestivo a funcionar melhor. Tudo muito lindo, mas fica a pergunta, será que sua companhia for do tipo que ronca muito, o resultado vai ser o mesmo? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Porque é uma liberação de hormônio. Não teria problema. Tá aí, ó. Dica para diminuir o estresse, diminuir a inflamação, ter uma saúde mais positiva é dormir de conchinha, né? Boa dica, né, pai Júlio? Com certeza, né? E setembro está chegando, pai Mário. Setembro está chegando, né? É um mês propício para casamento? Setembro, começo da primavera. Começo da primavera, mudança, renovação. É um mês propício? É um mês muito propício para a primavera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que vai ser o nosso mês de setembro aí. Iemanjá pedindo para cuidar muito com os pensamentos, gente. Muito. Nem tudo aquilo que reluz é ouro, tá? Então, nós estamos aí com campanhas políticas, vamos olhar um pouquinho mais e alguns tumultos ainda dentro da política. Algumas coisas ainda irão acontecer e irão mudar a política nos seus próximos... Será que morre mais alguém, pelo amor de Deus? Tomara que não, mãe Viviane, mas alguma coisa ainda vai mudar o centro da política ainda.
porque esse ano o Chapanã está com a sua vassoura violenta ainda, Então. né? E o pessoal que também está me perguntando sobre, entrou agora aqui também de uma amiga, até lá de Charqueadas, sobre a limpeza de agosto, se é possível realizar a limpeza, acho que deve ter ficado muita carga de agosto, se pode realizar nas primeiras semanas de setembro a limpeza do mês de agosto. Pode sim, pode ser realizada sim. Você liga lá na Casa de Iansã, tem que ter a consulta junto da mãe Viviane, porque para a gente saber o tipo de limpeza que tem que ser feito, você liga na Casa de Iansã, 3084-3434, consulta ou com o pai Júlio, ou comigo que você fala que é pai Mário, ou com a mãe Viviane, para agendar a sua limpeza de agosto, tá? Então liga 3084-3434 para a marcação desta consulta. Pai Júlio, sua mensagem no dia de hoje? Que seja de equilíbrio, de bons pensamentos. Nunca deixe de fazer o que é por você mesmo. Não espere pelos outros. Quem gosta e lhe ama é você mesmo, para poder ser bem amado. Quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que ter atitude e começar a mudar. Doa quem doer. Eu vou usar um exemplo aqui, eu postei hoje no meu Face, limpeza no Face, e primeiros que eu vou começar aqueles que não têm foto. Né? Porque tem muita gente que está pedindo para entrar no meu Face e não está conseguindo. Mas eu preciso dar limpeza. Tem que fazer a seleção, né? Eu preciso fazer essa limpeza para dar para as pessoas a oportunidade de terem a integração conosco, né? E tirar aquelas que não estão mais ali, que não têm mais a necessidade. Então, comece a limpeza na sua vida limpando a sua casa. E limpando a sua casa é limpando a casa que é o seu coração, o seu espiritual. Limpe a sua alma para você ter um dia melhor do que o outro. A minha frase está contigo aí, André. Coloca pra gente. Essa frase eu li... Vocês sabem quando menina tem aqueles livros de poesia, lá nos 10, 12 anos, que as colegas deixam mensagem? Eu recebi essa mensagem, eu tinha 12 anos de idade. E serve para mim até hoje, eu trago para vocês. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Rui Barbosa, nosso grande brasileiro aí. Lute. Porque se você não lutar, você não vai saber se teve condições, se era seu e se você tinha chance, né? Então, segue esse carinho aqui de Vivina TV para vocês. Em apoio aí ao Armandinho, né? Eu ia falar, em apoio ao Armandinho. A torcida aqui do programa Vivina TV pela recuperação dele, por essa luta que ele está tendo. Ele que gravou aqui na Orla do Guaíba uma mensagem para os nossos amigos. Que Deus desenhe muitos corações e muita alegria no coração de vocês. Amanhã a gente volta, 16 horas.